Sejam bem-vindos a mais um Café com Resenha. Mais uma vez estaremos aqui batendo um papo, regado a um café com certeza, e sempre com o objetivo que você já conhece: trocar uma ideia, conversar, falar a respeito de temas importantes, sempre tentando construir algo de bom para você e para sua família, refletir sobre temas que são relevantes para a sociedade. Eu estou recebendo hoje, com o maior prazer, doutora Roberta, pastor Samuel Ricardo, que é terapeuta de família. Os dois têm uma experiência muito grande ao tratar com famílias, aonde nós falaremos aqui. Sejam bem-vindos ao Café com Resenha, Teresópolis. Obrigada. Obrigado, é sempre bom estar nessa cidade agradabilíssima e esse tempo está ajudando. E estamos aqui para acrescentar, para somar e para tentar construir uma ideia nova aí que vai abençoar as famílias. E no maior desafio que nós temos, porque eu acredito que nenhuma família nunca enfrentou uma situação como essa. Apesar do pouco tempo de vida que nós temos, eu sinceramente não consigo lembrar nem na história que alguma família tenha enfrentado uma pandemia, uma situação como essa. Eu digo em todos os sentidos, não só da epidemia, do próprio contágio, do vírus, não. Eu falo sobre a situação que obrigou, né? Na história nunca se ouviu falar numa situação em que obrigou as pessoas a ficarem dentro de casa, que eu acho que foi a grande discussão. Quais são os maiores desafios que as pessoas vão enfrentar? Eu vou começar com a dama, por uma questão de cavalheirismo. Por favor. Doutora Roberta, qual o maior desafio que as famílias vão enfrentar a partir de agora, pós-pandemia? O maior desafio é lidar com as questões relacionadas ao ir e vir, né? Sim. O que pode ser feito, o que não pode ser feito à medida que vai se abrindo o isolamento, as pessoas vão começando a voltar ao trabalho, vão começando a voltar a socializar com os outros, né? Tanto no trabalho quanto nas amizades. E esse cuidado tem que ter, né? E principalmente na volta para casa. Sim. Porque você está tratando de uma pandemia que você não sabe quanto tempo vai durar. E aí você fica preocupado de você ir trabalhar, você ir socializar com algum amigo. Eu quero tomar um café, como aqui, bater um papo. E quando eu voltar para casa, será que eu vou estar em condições de chegar em casa, me higienizar e estar com a minha família? Essa é a maior preocupação hoje, né? E no fim das contas, a gente fica cerceando muito, né, as nossas relações, porque a gente quer proteger a nossa família em primeiro lugar. Sim. Né? E fazer com que essa família volte, né, aos poucos a ser a família que era antes, uma família saudável, uma família equilibrada, porque hoje a gente fica meio que desequilibrado com essa pandemia, dentro de casa, preso, sem fazer as atividades normais que fazia antes. Há pouco tempo nós fizemos uma entrevista aqui com uma psicóloga também, que é a doutora Sara, e abordamos muito essa questão dos males que o isolamento estava causando. Eu imagino, Samuel, que essa questão dos cuidados no que diz respeito à higienização, até mesmo o medo do contágio, eu acho que isso a gente tem muita informação. Hoje, só alguém muito desavisado não sabe o que deve fazer. O grande problema que eu sempre falei e vejo agora é o seguinte: algumas famílias, e aí a gente vai sair um pouco da nossa realidade, no sentido de nossa realidade, porque nós temos, além da formação, da instrução, do esclarecimento, mais do que tudo isso, temos Deus. Sim. Então a gente conseguiu enfrentar essa pandemia muito melhor. Mas muitas famílias, mesmo tendo Deus, porque uma coisa não exclui a outra, tiveram graves problemas. A maior prova é o número de divórcios, que, segundo estatísticas, aumentou. A questão também do feminicídio. Muitos problemas da área emocional surgiram com o isolamento. A grande questão nossa agora, o pensamento agora nessa questão emocional, psicológica, é essa saída, não é? Essa saída das famílias. Muitas famílias viveram isoladas. É que a nossa realidade é um pouco diferente. A gente se conhece um pouco, né? Eu e você, principalmente, se conhece muito. E a gente não ficou tão isolado assim. Mas tem pessoas que estão nos assistindo agora, nesse momento, que viveram essa realidade, ficaram isolados, e ficaram isolados mesmo. Tiveram problemas nesse isolamento de relacionamento entre pais e filhos, esposas, maridos, e agora precisam lidar com essa vida pós-pandemia. É aí que eu quero pegar. Quais são os maiores desafios, de fato, para esse enfrentamento? A Roberta colocou muito bem aqui quando ela diz o seguinte: ele sai, vai ter dificuldade em lidar com o público exterior, aí tem que voltar e tem várias preocupações. Mas os males que foram causados emocionalmente, que as pessoas agora terão que sair?
Porque eu já vejo gente com medo de sair. Eu vou pegar uma continuidade na tua palavra. A pandemia, o isolamento social, ele não foi geral. Sim, mas não foi mesmo. Incluiu alguns e excluiu outros. Então, aqueles que foram incluídos vão ter um comportamento agora no retorno. Sim. Aqueles que foram excluídos terão outro comportamento. E vai ter uma crise. Porque quem estava no vai e vem, quem não ficou no isolamento, vai dizer que a vida seguiu normal. E o outro que estava no isolamento, calma, peraí. Não é assim, não chega abraçando, não. Vamos passar um álcool gel primeiro. Então vai ter um choque de realidade por conta que não atendeu a totalidade. Não foram todos. O sistema todo estava no isolamento. Mas não foram todas as pessoas que ficaram isoladas de fato. Ficaram isoladas. Eu até digo o seguinte, por exemplo, se você perguntar lá em casa para meus filhos, inclusive fazendo menção aqui hoje, a ausência da Neide Siqueira, que está ajudando a mãe, que não tem nada a ver com isolamento, foi mudança. Família. Foi cuidar lá, não tem a ver com isolamento, a Neide foi ajudar na mudança dos pais. E aí, Júlia Siqueira está aqui ajudando, dando apoio a gente aqui hoje na cafeteria, o que muito tempo fez comigo aqui, durante muito tempo, Júlia trabalhou aqui com a mãe, comigo na cafeteria, etc. Depois foi para o Sul. Você pode perguntar para a Júlia e para meus outros filhos se eles sentiram diferença. Na minha vida, por exemplo, zero. Eles continuaram vendo o pai saindo, entrando, se ausentando às vezes por conta da pandemia, até trabalhando um pouco mais em função das demandas que surgiram pela pandemia. Mas essa não é a realidade de alguns pais. Não é? Que precisaram ficar dentro de casa isolado mesmo, família. A gente debateu isso aqui, discutiu isso aqui num outro programa, dos desafios das famílias viverem agora isoladas, famílias que não estavam acostumadas. O marido saía de manhã, voltava à noite, filho, escola e tal, e agora tiveram que todos conviverem o tempo todo. Esse isolamento, mesmo para a gente que vai dizer, que possamos até dizer que não ficamos isolados, que saímos, mas criou prejuízo. Trouxe dificuldade para alguém, trouxe para os nossos filhos, por exemplo, trouxe para a vida de modo geral. Então agora, com essa saída, se bem que nós estamos gravando esse programa hoje, falando de saída, e pode ser que daqui a alguns dias eles digam o seguinte, não sai mais, volta todo mundo para dentro de casa de novo. Não é? Porque está acontecendo isso. O isolamento, ele causou problemas emocionais. Isso é um fato, não é? Tanto é que, se eu estiver errado, a senhora me corrija, mas foi liberado até para os psicólogos darem consultas online, não é isso? Sim. Não é? Então, assim, em função da demanda de pessoas que estavam com problema. Só que agora terão que sair. Nós teremos, aí vem uma questão, nós teremos uma sociedade mais doente, uma sociedade com mais dificuldade emocional, em função da pandemia, os problemas emocionais se agravaram e nós teremos pessoas com mais problemas? A senhora acredita nisso? Sim, acredito não, já acontece. Já Porque, acontece. assim, eu comecei a fazer atendimento online e a demanda foi tão grande que eu tive que passar para outras amigas minhas psicólogas. Porque nós psicólogos, nós precisamos, além de fazer as consultas, também ser consultados. E eu fui recomendada pela minha psicóloga que não deveria ultrapassar um certo limite de atendimentos. Né, por conta de eu ter que lidar com tudo isso. E aí eu tive que passar para outras pessoas. Eu tive mais ou menos uma faixa de 18 pessoas me procurando. Né, eu fiquei com metade. O que se deve isso, Roberto? O que você tem convivido aí? O que se deve esse número de divórcios, por exemplo? O número de pessoas com problemas com essa reclusão? O que se deve isso? Será que as pessoas não estavam preparadas para conviverem tanto tempo juntas? Eu acho que sim. Porque, assim, à medida que você tem as suas questões, seus porém, né? Mas você pode sair, você pode se distrair. Por exemplo, uma mulher quando está muito estressada, ela vai para o shopping fazer compra. Sim. Aí compra uma blusinha, compra um vestidinho. Fica aqui vai pro amigão, né? É feirinho ou amigão? O marido sai para tomar um café e tomar um refrigerante, alguma coisa com outro. Sim. Sai com um amigo e conversa e relaxa também. Isso não pode mais ser feito. Né? Não há como desabafar com um amigo, com a amiga, as situações que estão ocorrendo dentro de casa. Né? Pode até se fazer isso online, no WhatsApp, mas não é a mesma coisa, acaba não se tornando. E a doença se agrava quando ela já é preexistente, quando a pessoa já é ansiosa, quando a pessoa já teve alguma depressão no passado por questões de luto, perdas significativas da vida, de emprego, várias outras questões. Ela acaba
voltando a ter os mesmos sintomas Sim. que ela teve anteriormente, tipo depressão, ansiedade, toque, principalmente toque. Toque, eu acho que o toque nessa época aí foi loucura. Acabou com quem já tinha toque, né? Porque já piorou. Porque os consultórios hoje, tinham pessoas que já estavam quase recebendo alta e acabaram voltando de por novo conta da para os pandemia. consultórios, por conta da ansiedade, desse aprisionamento. O ser humano, ele é um ser social. Sim. Ele precisa se socializar com os outros. Quando isso não ocorre, e assim, ou até ocorre dentro da família, mas aí ocorre dentro da família, mas na família tem os conflitos. Sim. E acabam se chocando. E aí os choques vão aumentar em função do convívio maior. E pode acabar gerando esse divórcio tanto se fala por aí. Nós vamos voltar já um break, daqui a pouco nós voltamos dentro desse assunto ainda. Conheça a The Best Coffee, onde você pode saborear uma infinidade de doces, salgados, sanduíches e, principalmente, uma grande variedade de cafés. Além disso, temos um espaço aconchegante, onde você pode fazer o seu lanche e tomar o seu café com conforto e bem-estar em um ambiente super agradável. Conheça a cafeteria The Best Coffee, Rua Luiz Nogueira Júnior, número 100, no bairro de São Pedro. Telefone 2741-2387. A Piso Show apresenta o que há de melhor em pisos, acabamentos, metais e porcelanatos. Temos sempre os mais recentes lançamentos das fábricas. Contamos com amplo depósito para garantir que os produtos adquiridos cheguem até você com toda a qualidade. Nossas entregas são rápidas e seguras. Na hora de construir ou reformar, conte com a Piso Show. A Avenida Alberto Torres, 1034, em frente ao Hospital São José. Ligue e fale com os donos. 3642-6200. Conheça o Instituto Beneficente Trabalhando por Vidas da Igreja Batista Monte Hermon. Ligue para 2741-2710 e saiba mais sobre os nossos atendimentos gratuitos. Instituto Beneficente Trabalhando por Vidas. Rua Luiz Nogueira Júnior, número 100, no bairro de São Pedro, no Templo Antigo da Igreja Batista Monte Hermon. Estamos de volta com o café, com resenha aqui, com esse bate-papo, essa resenha regada a um café, recebendo aqui a doutora Roberta, psicóloga, e também o pastor Samuel Ricardo, que é terapeuta de família. Estamos tratando desse grande desafio que é a vida pós-pandemia. No bloco anterior falávamos a respeito dos males que o isolamento causa e a dificuldade desse relacionamento agora fora também. Só que tratávamos na realidade mesmo dos problemas que o isolamento está causando. E aí, vocês poderiam trazer para a gente aqui, até para ajudar a pessoa que está em casa, que precisa de orientação, quais são os males que mais acometeram as pessoas? Eu, na minha ignorância, né, vou achar que é uma depressão, talvez, né? Depressão, ansiedade, mas vocês com muito mais conhecimento e habilidade. Quais foram os males que mais as pessoas foram acometidas? Os dois, né? Como a Roberta já bem falou, quem já tinha um quadro que estava saindo do quadro depressivo, voltou. Quem também já tinha um quadro de ansiedade e já estava controlada, saindo dela, voltou, às vezes, a patamares bem superiores da onde estava. Mas agora, quando se fala em confinamento, fala-se em isolamento, como dando andamento no que a Roberta já falou, nós somos ser social. Então, se você não interage como você está acostumado, o teu corpo, a sua mente está programada para fazer, algo vai dar errado. E o que está dando errado, dá errado para uns de uma maneira, dá errado para outros de outra maneira. É muito difícil a inversão. Quem sofria de depressão agora está sofrendo de ansiedade. E a Roberta pode falar isso com mais propriedade, mas a continuidade. Quem era ansioso se tornou mais. Quem era depressivo se tornou mais. Tá, mas isso é geral. E o isolamento, o que está provocando? Está provocando mudança de posturas.
Então, eu vou dar um exemplo meu aqui. Eu, como o pastor Humberto falou, eu não obedeci muito o isolamento. Eu interagi, eu rodei Miguel Pereira, Rio. Continuou trabalhando? Continuei trabalhando. A minha filha é da área de laboratório, ela é na frente. Então eu chego perto dela abraçando, ela chega com a máscara, porque cadê a máscara, pai? Então é esse choque. É outra postura, né? É outra postura. É esse choque que vai acontecer. Eu antes de ontem, fui visitar o sogro dela, o pai do meu sogro genro. E é um senhor ativo, 73 anos, pega fogão e tal. Ontem eu cheguei lá e estava batido. Eu falei, tá mal? Não, isolamento. É o isolamento. Isolamento. É isso aí. Essa é a grande questão, né? Porque a Roberta também vai falar a respeito das doenças que mais se evidenciaram, mas quem não foi contaminado pelo vírus, muitas pessoas foram contaminadas por uma doença emocional. Sim. Eu comecei lá no início de março falando que a pior contaminação era a intelectual. Era a pessoa dentro de casa, a televisão bombardeando, sobretudo, uma TV que parece que é patrocinadora do vírus. Parece que quanto mais o vírus piora, mais essa rede de TV, que todo mundo sabe o nome, não é? O Plim Plim, quanto mais piora a situação, parece que mais eles se beneficiam da maneira. É lógico, tem que informar, tem que dar as estatísticas, mas a maneira como você dá a notícia, parece que era uma coisa que chegava até a dar prazer, não é? Tornar o estado caótico. Essa contaminação, se não é pelo vírus, mas a intelectual e emocional, também não está causando muitos males? Está causando. E assim, à medida que a pessoa já tem algum tipo de ansiedade, ou já teve, né, e ela volta, se ela não trata, como se diz, vai se juntando a outras. É a chamada comorbidade. Por exemplo, se você é ansioso, mas que tem que ficar preso, você tem, como se diz, tem pessoas que têm o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Sim. Então a pessoa é muito ativa, quer estar sempre presente, fazendo tudo e tal. Aí chega nessa pandemia, tem que parar tudo. Aí ela começa a entrar também em depressão. Então ela tem essa doença, esse transtorno. Já desenvolve outro. Aí fica com comorbidade de uma depressão. Entra também na depressão. Então, se ela não trata, procura ajuda, mesmo quando não procura uma terapia, tentar de alguma maneira. Hoje as redes sociais estão fazendo muito isso, né? Estão informando melhor, dizendo como fazer para você sair desse estado de prostração, de tristeza, de depressão, tomar banho de sol, praticar alguma atividade que você gostava de fazer e não faz mais, e conversar com a família, fazer atividades em família, tudo isso está sendo muito falado pela internet. Bastante divulgado, ensinado. Mais do que nunca, a gente tem que procurar caminhos, né? Se não consegue fazer uma terapia por falta de condição financeira, ou então porque não consegue ter conseguir ter esse contato online, de estar conversando com uma outra pessoa longe, eu queria uma terapia presencial e não pode no momento, procurar caminhos para conseguir ter uma mente mais equilibrada, não deixar que a ansiedade prevaleça demais, nem essa hiperatividade, né? E também a depressão. Eu tenho atendido pessoas que estão com depressão, estão com ansiedade, e essa ansiedade acaba gerando até outros sintomas. Né? Agressividade, e acaba gerando muitos conflitos entre família, e como disse, né, acaba podendo gerar até vindo a óbito alguém, né? Sim. Num conflito entre pai e filha, entre esposo e esposa. Que acaba levando para agressão física, não é? Acaba sendo, né? E, assim, mais do que nunca, nós temos que vigiar, né, a nossa mente, os nossos pensamentos, mudar o foco das coisas que a gente está achando que está sendo muito ruim para nós, tirar esse foco e colocar esse foco em algo mais positivo, algo mais que venha mais de encontro com aquelas nossos anseios. O que é positivo para mim? O que me faz feliz? Né? A partir do momento que você começa a buscar aquelas coisas que te fazem feliz, as lembranças que te fazem feliz, os momentos que te fizeram feliz,
vai assim, pega o álbum de foto da família, começa a conversar sobre esse assunto, isso tudo vai trazendo boas memórias e vai mudando esse sentimento, as sensações, essa depressão, essa ansiedade. Você vai ter que parar para estar com a família ali, né, procurando ver o que vocês querem fazer juntos. Isso que você está falando, Roberta, é de um valor, mas assim, muito grande. Eu vou dar um exemplo aqui. Lá em casa, esses dias, algumas semanas atrás, à noite, estávamos naquele momento de família mesmo, conversando e tal, uma comidinha, né, que está muito comum aí na pandemia, fazer um negócio diferente para comer e tal. E aí começamos a conversar, eu, Neide e as crianças, começamos a lembrar, porque não se pode viajar. E aí começamos a lembrar das nossas viagens em Florianópolis, lógico, né? A melhor lembrança é Florianópolis. E aí começamos a buscar no YouTube imagens, né, de canasvieiras da praia, a Neide acha rápido, porque ela vive olhando, né? E aí começamos a ver coisas de Florianópolis, mercado municipal, as praias, os passeios. Mas aquilo deu um bem-estar tão grande que nós saímos de um estado, tipo, não está podendo viajar, para um estado de vamos planejar a próxima viagem. E aí começamos a falar até a respeito, né, da netinha que vai nascer aí, da Maia, filha de Júlia e Patrick, que vai nascer. E aí pensando quando vai poder, começamos a olhar para o futuro. Porque as pessoas estão, infelizmente, enclausuradas dentro de casa, isoladas, bate a depressão, não é isso? Bate aquele sentimento. Aí vem também um sentimento, por isso que eu falei que você tocou num ponto muito importante, de uma lembrança que é uma nostalgia. Porque tem gente que pensa, no tempo que eu podia fazer isso, agora não posso mais. Aí começa a dar uma tristeza. E você falou uma coisa mais sensacional, é mudar a maneira de pensar, não é isso? Trazer lembranças boas. É bem o que o profeta diz, né? Quero trazer à memória aquilo que me traga esperança. É isso aí. Esse valor, ele é importantíssimo. Eu quero tratar... Vou voltar para relacionamento, talvez no próximo bloco. Porque eu queria que você falasse agora, Roberta, a respeito de uma doença, né, emocional, você vai colocar melhor, vai tipificar melhor, que é o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, não é isso? Sim. Eu fico imaginando, em época de pandemia, uma pessoa com TOC. Não exacerbou, não piorou esse negócio, não? Com certeza. Quem tinha mania de toda hora ficar limpando, está muito mais ativo, muito mais elétrico. Conheço uma pessoa que colocou na porta da casa, tira o sapato antes de entrar, né, Patrick? Botou na porta. Você imagine agora, se as pessoas dizem que a pessoa pode levar o vírus debaixo da sola do sapato do chinelo, gente. Tem que entrar. Você imagina uma pessoa com TOC. Então... E assim, o problema da pessoa com TOC é que ela já tem esse vício, né? De estar conferindo as coisas, contando. Se você pegar a pessoa que tem TOC, até se você botar a xícara assim, e essa alça tá aqui, essa tá aqui, ela vai ter que fazer assim. Ela vai ter que colocar do jeito dela. Ó, isso aqui tá incomodando, peraí, deixa eu tirar, deixa eu botar isso. Isso aqui. É uma doença, Roberto? É um transtorno. É um transtorno. É um transtorno. Que se não controlar, fica impossível até de você viver socialmente. Imagino. Entendeu? E à medida que você vê que você está fazendo isso, como eu falei, peraí, vou desviar o foco. Eu sei que tem que ficar assim, mas não pode ficar assim? E qual é a diferença? Ainda está da mesma maneira, mas pelo menos não está igual. E o que vai mudar, né? O que vai mudar para ela? Mas é importante também que ela aceitar isso, né? É importante que quem está nos assistindo entenda que é um transtorno. É um transtorno. A pessoa não faz isso porque ela quer, porque não é mania. Por exemplo, não é uma consulta aqui não, na televisão, todo mundo vai assistindo ali, mas eu tenho o hábito de, por exemplo, me certificar várias vezes que fechei alguma coisa. Várias vezes, eu volto, fechei e volto. Aí fechei mesmo, volto. Por exemplo, é um hábito. Eu fecho o portão da minha garagem com controle, vou embora. Quando eu estou lá na frente, eu fechei o portão, aí eu volto, olho, aí vou embora de novo. Isso é transtorno? Se for feito várias vezes... Devagar, doutora, porque tem ovelha assistindo. Várias vezes durante um período curto, é um transtorno. É um transtorno. 2 vezes eu acho que não é várias, não. Assim, por exemplo, 5 vezes. Não faz não. Faça uma só. Eu volto, vi que tá tudo, eu vou embora. Entendeu? Na primeira vez você fez. Aí saiu, foi lá para casa. Quando chegou aqui, será que eu fechei mesmo? Voltou, aí voltou lá para conferir. Conferiu, saiu, ficou tranquilo?
Para você estar tranquilo, você percebeu que realmente está fechado? Voltou e foi para casa dormir, fazer as suas coisas? Não é toque. Então fica tranquilo aí, gente, que eu não tenho esse toque. Agora, desculpa, a senhora completa que eu vou lhe fazer uma pergunta. E tem outra coisa também. À medida que você for fazendo, quantas vezes forem ao dia, e se durar mais de um mês, realmente um transtorno. Se for uma coisa só esporádica, de vez em quando eu faço isso. Sim. Não é um transtorno ainda. Não é, né? Porque, por exemplo, a pessoa que faz isso tem uma causa. O transtorno é um efeito. Tem uma causa. Por exemplo, eu às vezes faço por medo de insegurança, tipo, deixei por meus filhos, o cachorro vai fugir. Tem alguma causa ou é mesmo coisa da mente mirabolante da pessoa? A causa hoje é a violência, né? A sua preocupação é a sua família. Nós vamos para um break, já nós retornamos. Conheça a The Best Coffee, onde você pode saborear uma infinidade de doces, salgados, sanduíches e, principalmente, uma grande variedade de cafés. Além disso, temos um espaço aconchegante, onde você pode fazer o seu lanche e tomar o seu café com conforto e bem-estar em um ambiente super agradável. Conheça a cafeteria The Best Coffee, Rua Luiz Nogueira Júnior, número 100, no bairro de São Pedro. Telefone 2741-2387. A Piso Show apresenta o que há de melhor em pisos, acabamentos, metais e porcelanatos. Temos sempre os mais recentes lançamentos das fábricas. Contamos com amplo depósito para garantir que os produtos adquiridos cheguem até você com toda a qualidade. Nossas entregas são rápidas e seguras. Na hora de construir ou reformar, conte com a Piso Show. A Avenida Alberto Torres, 1034, em frente ao Hospital São José. Ligue e fale com os donos. 3642-6200. Estamos de volta com o Café com Resenha, um papo aqui muito bom, imperdível, porque nós estamos tratando de alguns males que estão nos acometendo nessa época de pandemia. Recebendo aqui a doutora Roberta, o pastor Samuel Ricardo. Doutora Roberta é psicóloga, pastor Samuel Ricardo é terapeuta de família, lidar com muitas pessoas até pelo exercício ministerial, a Roberta também. E eles têm lidado com muitas coisas importantes. No bloco anterior tratávamos a respeito do toque. E foi até importante, Roberta, porque muita gente assistindo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui como eu, já fica preocupado, será que eu tenho toque? Será que eu tenho toque? E às vezes não é ainda um transtorno. É apenas um modo de comportamento diferenciado, mas não é um transtorno, não é isso? Não. Dependendo como eu disse, depende da quantidade de vezes que você faz. É porque compulsivo ou obsessivo já é uma coisa mais, né, mais enfática, né, mais acentuada. A compulsão é você fazer várias vezes, repetidas vezes, a mesma coisa durante um curto período de tempo. A obsessão é uma coisa que você faz durante meses. Você vai fazendo todo dia a mesma coisa, todo dia. Por exemplo, uma pessoa que é voyeur, todo dia ela vai observar aquela pessoa que é alvo do seu desejo de assim, ficar bisbilhotando a vida da pessoa. Ela fica ali, fica ali atrás da janela, vendo a pessoa trocar de roupa, alguma coisa assim. Isso é o voyeurismo, né? E aí ela fica constantemente, durante vários meses, fazendo isso. Ela já se tornou isso já se tornou uma obsessão na vida dela. Entendeu? Aí ela precisa realmente de ajuda, de tratamento, de sair daquilo, porque senão essa obsessão pode até levar a algo mais grave. Sim. Uma agressão, possivelmente até, né, a perda da vida de alguém, ou perda da própria pessoa ou da outra. Eu vou fazer um caminho sobre relacionamento, porque é uma defesa que eu faço e nós fazemos, né, pela vida que nós temos. A vida religiosa, ela nos ensina essa questão do relacionamento e do valor do relacionamento, até porque eu sempre repito isso. A vida é feita de relacionamentos, até porque o próprio Jesus Cristo resumiu 10 em 2, né? Amar a Deus e amar ao próximo. Esse amor acentuado a Deus e ao próximo é a nossa vida. Eu vou fazer uma ponte para relacionamento e essa ponte vai ser rede social, celular, pelo seguinte:
em uma época em que as pessoas usaram e abusaram da rede social como entretenimento e também como meio de comunicação. Nós não tínhamos outra saída. Olha, nós, pastores, tivemos que aprender a lidar com esse negócio aqui. Você já está acostumado, eu não estava. Não é? Apareceu o Zoom. Live, reunião por Zoom. Nós temos um amigo em comum, amigo, parceiro ministerial, que é o pastor Leonardo Costa, que já esteve aqui nesse Café com Resenha. É hábil nesse negócio, né? Sempre pedia para fazer reunião, lembra? Videoconferência. E a gente dizia, não, nós queremos cara a cara e tal, por várias vezes. E agora estamos nós refém do Zoom. Esse desafio, ao mesmo tempo que isso aqui, porque é a área de vocês, não é? Ao mesmo tempo que isso aqui agora ela é a melhor ferramenta de comunicação e entretenimento, destrói casamento, destrói relacionamento, acaba com muita gente. Porque as pessoas não conseguem lidar com isso, não é uma verdade? Verdade. Agora você responde. Tem que controlar. Eu vou falar aqui, você falou de um exemplo seu dentro de casa, um nosso. 30 anos de casado, completaremos daqui a 2 meses. Glória a Deus. 30 anos de casado. E nunca, outrora, tínhamos em um dia visto 3 filmes juntos. Eu já vi 8 com a Neide. Isso aconteceu dentro da pandemia. Ele não gosta de ver. Eu gosto de documentário. Eu e Neide assistimos, olha, nós batemos o recorde. Eu e Neide assistimos rapidamente 8 filmes num dia só. 4 antes do almoço e 4 depois. Mas como não tinha o que fazer, não? Acabamos de casar, não é? Não tinha dinheiro pra nada. Neide, tadinha, me apavorado no casamento, era aquele negócio todo. O que nos restou? Ver filme o dia inteiro. Então foi filme até você chega. Aí que ponto que eu chego? Se a relação, como a Roberta bem falou, sobre depressão e ansiedade, se tinha um fato corrente, ele fica recorrente, assim também é o relacionamento. Se a relação já estava positiva, a tendência é aguçar. A nossa, graças a Deus, era positiva. Então a gente passou a ver filmes junto. Aí. Uma coisa que... E aí você descobriu uma coisa que você não fazia, mas que deu certo, você gostou. Gostei, Olha, então agora Qual o próximo? Tá vendo? Isso aí, uma coisa boa, saudável. Agora vamos botar o WhatsApp, o celular. Se a relação já era não tão amistosa, a tendência é agora o refúgio. Sim, mais do que nunca. Porque antes o refúgio era o trabalho, era o shopping, como a Roberta já mencionou, era na rua. Mas agora tem que ser dentro de casa. Mas eu não posso fugir daqui, eu estou isolado, eu estou em isolamento. Eu vou para o celular. Porque dizem que isso aqui afasta quem está perto e aproxima quem está longe. Isso. Não é isso? Então as pessoas podem estar uma do lado da outra. Isso aqui faz com que ela se afaste. Assim também, como muitas vezes, foi o meio que nós encontrávamos de falar com Júlia, que estava em Florianópolis. Era o meio, hoje é um meio que a gente para reunir a família. Aqui aproxima. Agora, você tocou num ponto, Samuel, que eu também considero importante até para que a pessoa se toque. Eu estou te falando, Roberta, desde o início dessa pandemia, as pessoas estão sendo quem elas são. Não é isso aí? Elas estão sendo quem elas são. Algumas estão descobrindo valores melhores nessa história toda, estão fortalecendo o relacionamento, como vocês acabaram de citar. Outros só estão evidenciando que já era ruim. O problema não é o celular, o problema não é a rede social. Correto. Não é isso? O problema é anterior. Isso. A pandemia, pela proximidade que criou entre as pessoas, só tornou a coisa mais forte. Não é mais ou menos por aí? É desse jeito, né? A gente tem ouvido muitos casos, casais, que têm, assim, falado conosco, né? Sobre comportamento um do outro, né? E a gente fica conversando, a gente faz as nossas resenhas assim, em casa, e eu fico conversando com a Roberta. É o caso dela que já estava dando água no barco, no dizer Maria, já estava dando água no barco, e agora ela falou, a gente vai falar isso daqui a pouco. Daqui a pouco, em outro lugar, a gente vai estar falando sobre isso. Em Monte Hermon, daqui a pouco. Daqui a pouco, em Monte Hermon, a gente vai estar falando sobre isso. A pandemia, o isolamento, ela veio tirar um raio-x da família. Opa, maravilha. É um raio-x da família. Agora ficou evidenciado que família você tinha. Isso aí. Fantástico. Que família você tem. Revelou. Fantástico. Revelou. É isso. Agora, aí entra a sua primeira pergunta. O que vai ser contado agora? Daqui para frente. Daqui para frente. Vocês tiveram um raio-x, foram lá tirar um raio-x da família e entendeu como está, em que estado está a família. Agora, o que nós vamos fazer com essa informação que a pandemia elucidou? Agora, o que nós vamos fazer com essa informação?
É isso aí. Olha, isso que o pastor Samuel Ricardo acabou de falar é de um valor muito interessante. A pandemia foi o raio-x das famílias. Foi o raio-x, porque na realidade mostrou a verdade, não é isso? Mostrou a verdade. Eu tenho um amigo que ele diz o seguinte: o casamento dele dá super certo porque a esposa fica fora 3 dias. Ela trabalha com plantão, então ela volta, saudade, e aí daqui a pouco ela vai embora. Aí ele falou assim: aí o casamento dá certo. Se parar junto muito tempo, não dá. É uma realidade triste. Porque essa não é a forma como nós deveríamos nos relacionar. A forma é o contrário disso. Não é? É lógico, até a Sara, quando esteve aqui, a psicóloga, ela também falou a respeito disso, da importância de cada um ter o seu tempo. Sim. Porque também tem um momento da Roberta, tem um momento do Samuel Ricardo, não tem? Um momento que cada um precisa cuidar das suas coisas. Isso também não é um afastamento necessariamente, esse não é um afastamento de sentimentos, é um afastamento físico, corpóreo. Sim. O problema é que a maioria das famílias estão no afastamento de sentimento. E aí, infelizmente, acaba acontecendo tudo isso que nós temos visto. A ponte para o relacionamento, o tal do celular, que eu sempre falei, quando dou palestra para casais, eu falo, não é o jogo, não é o futebol, não é o celular, não são os amigos, não é nada disso. A questão é anterior a tudo isso. Alguma coisa levou e desencadeou. O celular toma culpa hoje, a rede social, porque é uma coisa que não tem jeito. E hoje é uma ótima ferramenta de comunicação e também de entretenimento. Tem gente que foge para cá. Foge com o celular. É um caminho de fuga. É um caminho de fuga, não é isso? Teve gente nessa pandemia, por exemplo, que desenvolveu novos hábitos. Você desenvolveu um hábito novo, assistir filme? Assistir filme. Teve gente que desenvolveu o hábito da questão física, que você conhece muito bem, que é um atleta. Né? Pessoas que passaram a caminhar, a correr. Teve gente, eu nunca vi tanta gente andando de bicicleta. Maratona dentro de casa. Maratona dentro de casa, não é? Novos hábitos. Acho que o desafio era esse, né, Roberta? Novos hábitos bons. Assim, à medida que você muda a condição que você tem que viver, né, diariamente, você muda também a maneira de pensar. Quando você começa a ver que aquela maneira que você pensava anteriormente não cabe dentro dessa situação hoje, que é você estar isolado junto com o outro, com o filho que todo dia ia para a escola só voltava à tarde, ele passa o dia todo e você tem que ensinar ele a fazer o dever, assistir com ele as videoaulas. Tem muita mãe estressada. Sim. Tem muita mãe estressada com isso, porque não estava acostumada a lidar com o filho 24 horas. É isso aí. Né? E os maridos também chegam do trabalho e encontram uma mãe estressada querendo que o marido também esteja presente. Esse fato acaba gerando conflito. Sim. Né? Numa live que a gente fez, um casal trouxe isso como conflito, porque ela passa o dia todo cuidando no caso das filhas, cuidando no dia a dia e ainda dando as aulas. E o marido chega cansado do trabalho, ela quer que ele esteja presente também nesse mesmo trabalho que ela está fazendo. Roberto, nós vamos para um break, vamos voltar exatamente aí, não pega o raciocínio não, que eu vou entrar exatamente aí, voltamos já já. Conheça a The Best Coffee, onde você pode saborear uma infinidade de doces, salgados, sanduíches e, principalmente, uma grande variedade de cafés. Além disso, temos um espaço aconchegante, onde você pode fazer o seu lanche e tomar o seu café com conforto e bem-estar em um ambiente super agradável. Conheça a cafeteria The Best Coffee, Rua Luiz Nogueira Júnior, número 100, no bairro de São Pedro. Telefone 2741-2387. A Piso Show apresenta o que há de melhor em pisos, acabamentos, metais e porcelanatos. Temos sempre os mais recentes lançamentos das fábricas. Contamos com amplo depósito para garantir que os produtos adquiridos cheguem até você com toda a qualidade. Nossas entregas são rápidas e seguras. Na hora de construir ou reformar, conte com a Piso Show. A Avenida Alberto Torres, 1034, em frente ao Hospital São José. Ligue e fale com os donos. 3642-6200.
Conheça o Instituto Beneficente Trabalhando por Vidas da Igreja Batista Monte Hermon. Ligue para 2741-2710 e saiba mais sobre os nossos atendimentos gratuitos. Instituto Beneficente Trabalhando por Vidas. Rua Luiz Nogueira Júnior, número 100, no bairro de São Pedro, no Templo Antigo da Igreja Batista Monte Hermon. Estamos de volta ao Café com Resenha, hoje espetacular para você que está em casa, família, depois até indique para outras pessoas assistirem, porque vai ajudar muito. A doutora Roberta ia falando no finalzinho do outro bloco a respeito desse efeito contrário, não é? A esposa que está em casa com os filhos o dia inteiro e o marido que vem da rua e dá o choque. Complementa o seu raciocínio que eu vou lhe fazer uma pergunta. Sim, e aí causa os conflitos, os dois ficam estressados e acabam brigando. Sim. Certo? Mas, assim, à medida que você vê que tá dando problema de um lado e do outro, porque, assim, ele quer ter um tempo para ele, ela quer ter um tempo para ela, né? Diante de todo esse volume de coisas que ela tem que fazer durante o dia, e ele diante de todo o volume de trabalho que ele teve, quer chegar em casa e relaxar. Essa é a grande questão, é isso aí. Então, o que assim, seria viável para os dois? Os dois dividirem as suas tarefas. Ele já tem a sua tarefa primária, que é o trabalho. Ela tem a sua tarefa primária, que é ser mãe e cuidar 24 horas dos filhos. Certo? Isso. Então, à medida que eles dividem essa rotina, tá, eu fiquei com eles durante essa semana, segunda a sexta. Então, sábado e domingo, esse tempo é seu, com eles. Entendeu? Aí alivia um pouquinho para ela. Alivia um pouquinho o lado dela, ela consegue. Mas aí nesse dia ele quer jogar futebol dele, ele quer sair com os amigos, porque a semana toda ele trabalha, como é que faz? Então, tem que haver uma rotina, realmente. Cada um dividir o espaço, um tempo para o outro. Porque assim, a gente é um ser social, mas é um ser individual. Cada um tem o seu momento. Quero ser o teu momento. Peraí, eu quero, poxa, eu passei a semana toda cuidando dos filhos, eu quero fazer meu cabelo, eu quero fazer minha unha. Você cuida delas para mim agora? Vai ser o tempo dela, o momento dela. Então, ele vai ter, ela vai ter o momento dela e ele vai cuidar das crianças. Sim. Quando ela chegar, pô, vou lá bater uma bolinha, posso ir lá? Aí, ter esse acordo. Precisa de acordo. Os casais hoje precisam acordar. Aí que vale o relacionamento saudável para o bate-papo, para a conversa, né? Para o diálogo. Assim, ó, já deu, não está dando mais para conviver dessa maneira. Vamos sentar e vamos resolver essa questão? Vamos dividir as tarefas, dividir os momentos, o tempo que cada um leva com os filhos, o tempo que cada um leva no trabalho, o tempo que cada um leva para si. Ah, eu levo esse tempo para mim, peraí, esse tempo agora é meu, eu vou deitar ali, vou relaxar, vou comer uma pipoca, assistir um filme. Ele, no caso, eu vou aqui sentar, vou escutar um áudio, ver uma pregação, é o meu tempo, é o meu momento. É cada um pergunta ao outro, você quer mudar um pouco essa situação, você quer fazer com que a nossa rotina melhore? Então vamos sentar aqui, vamos organizar, vamos planejar. É o diálogo, né? Nunca, o diálogo e o planejamento. E o planejamento. Planejamento esse que não é fácil. Não. Sobretudo nas famílias, o nosso lado, que é a América do Sul, na América... Principalmente eu acho que a América do Sul, talvez Central, Norte, eles sejam até um pouquinho melhor do que a gente nisso. O brasileiro, sobretudo, ele tem essa dificuldade de planejamento. O brasileiro é muito festeiro, não é? Ele é festeiro. Perceba que um carnaval resolve o problema do ano todo. Um futebol, não é? Eu estava vendo esses dias aí um amigo em comum, ele comemorando os gols do Flamengo, eu falei, meu Deus, estamos em plena pandemia. E o cara tá mandando gol do Flamengo, ele tá mandando, eu falei, Senhor. E eu rio. Tá em outro mundo. Tá em outro mundo. Mas é próprio do brasileiro. O brasileiro gosta de festa. Não é? Você vê pandemia, o que o cara mais queria fazer? O churrasco dele, não é? A festa dele é muito do brasileiro, essa questão da alegria, que ela é boa, mas que em determinado momento também, ela fora de um contexto, ela vai atrapalhar. Eu admiro muito esse perfil do brasileiro otimista, né? Por isso que diz que o brasileiro não desiste nunca. Mas o problema é quando beira para irresponsabilidade. Nós não somos acostumados a planejar, a se organizar. O Brasil não é um país organizado e nem é um país planejado. E como consequência, a sociedade vive tudo isso. Nós vivemos isso agora. O Brasil, sobretudo o estado do Rio de Janeiro, acho que o Brasil inteiro
inteiro, mas vamos falar da nossa realidade aqui, ele não soube lidar com a pandemia. Eles não souberam estudar, analisar, criar um planejamento. A coisa foi feita meio que não, agora fecha, agora abre, política. A Organização Mundial da Saúde falou isso, agora disse aquilo. Todo mundo perdido. Num outro programa que nós temos aqui na TV, na Mais TV, o que é o Fatos em Foco, eu conversei com um amigo nosso em comum, que é o Paulo Romerodi, que está em Portugal, e com a doutora Eni Peniche, que é psicóloga também em Portugal. E pedi para que eles analisassem essa questão, Europa, Brasil. E a diferença em todos os sentidos, desde o comportamento, a questão política, a questão econômica. Nós não sabemos fazer isso. Eu entendo, gente, que nesse momento vocês têm muita experiência com família. Esse foi o momento. Eu pego duas falas, a do Samuel Ricardo, que falou a respeito do raio-x, que a família agora foi exposta, e a sua fala agora sobre planejamento. A família teve um raio-x, era a hora então de falar, bom, tá errado aqui, tá certo, vamos planejar, vamos nos organizar. E agora, se não consegue, aí vem a pergunta do programa. Como é que vai sair de tudo isso? Como nós sairemos de tudo isso? Isso depende de cada família, de cada pessoa. É isso aí. Né? De buscar caminhos para conseguir ter um equilíbrio necessário para, quando sair dessa pandemia, sair mais forte. Mais forte, melhor, né? Melhor como pessoa, mais empático em relação ao outro, né? Porque assim, a empatia hoje, ela deixou de existir em várias esferas. Mas tem pessoas que estão fazendo vários trabalhos, ajudando as pessoas que estão passando por muita necessidade, que não tem apoio nem de governo, não conseguem, né, porque não tem documento, vive na rua. Tudo isso está sendo feito. Houve muitas ações de solidariedade, né? Espalhou. Tudo isso está sendo feito, mas principalmente nós temos que cuidar de nós mesmos. Sim. Né? E cuidar da nossa família como um todo. Sentar e planejar. Falar, ó, como vai ser daqui para frente? Quando voltar tudo, como nós vamos nos comportar? De maneira melhor ou de maneira pior? A coisa vai andar como está andando agora? Estamos mais unidos, estamos mais fortalecidos como família, e tirando os casos que há conflitos ainda. Sim. Como vai ser daqui para frente? Cada um olhar para dentro de si mesmo e analisar como ele lida com o outro. Com o outro quem? Com quem está mais próximo? Minha esposa, meu filho, minha irmã, minha mãe, que às vezes, né, é uma pessoa solteira que vive com os pais. Sim. Então, como lidar com isso? Da melhor maneira possível, para poder, quando acabar, a gente não sabe quando irá acabar. Quando pelo menos amenizar toda essa questão de pandemia, a gente saber como lidar com aquele com quem a gente vai lidar lá fora. Lá fora. É isso aí. Até porque, agora no efeito, se acontecer de fato com continuidade, o sair, ficamos em casa, alguns ficaram, né? Mas de modo geral ficaram em casa. Sim. Agora o efeito sai, as pessoas vão ter que voltar a se relacionarem no trabalho. Eu acho que o problema de não apertar a mão, eu costumo dizer o seguinte, eu respeito a pessoa. Se ela está com receio e quer tocar cotovelo, braço, toca. Se ela aperta a mão, eu aperto, né? Eu estou liberto. Também. Com todo respeito, eu respeito o outro. Também. Agora, as pessoas, muito mais do que a preocupação com a higienização, toca a mão, não toca, máscara, que todo mundo já sabe o que tem que fazer. Eu acho que o problema maior serão os relacionamentos diferentes. Porque as pessoas sairão de tudo isso, a maioria delas, pelo que eu estou observando, diferente. Infelizmente é o último bloco, porque nós teríamos pelo menos mais um programa para entrarmos em outra questão que envolve pandemia, relacionamento, família, igreja. Porque na igreja as pessoas realmente ficaram afastadas na questão de proximidade, elas não estavam mais próximas. Não havia mais o culto, né? A coletividade. As pessoas estavam próximas por aqui. Temos discutido isso também no Fatos em Foco, discutimos aqui também nesse programa a respeito da volta da igreja. Como vai ser a igreja daqui para frente? Hoje, praticamente todos os pastores que eu converso, eles afirmam que a igreja será diferente. Ela não será mais como era antes. Todos nós estamos sofrendo agora certas imposições, as quais eu particularmente não imaginaria viver nessa questão toda de rede social e de tecnologia. Mas de qualquer maneira, é o que você falou, depende de cada um. Não importa se família, se igreja, se trabalho. Nós voltaremos a nos relacionarmos com o trabalho e com a igreja presencialmente. Vai depender de cada um, não é isso? Sair mais fortalecido. Queria que vocês deixassem um recado aqui para as pessoas que estão nos assistindo a esse programa sensacional, deixassem um recadinho aí para os nossos telespectadores. Muito obrigado, em primeiro lugar, por receber-nos aí na sua casa e deixar uma palavra aqui de otimismo, que você que vai ter que sair,
vai ter que voltar tudo ao normal e você vai ter as suas barreiras normais. Não se sinta agora inferior em relação àquele que não estava isolado, mas se sinta um ser social e vai tocando a vida como der, vai caminhando, vai rompendo, porque você foi aprisionado durante algum tempo e agora vai ter uma liberdade sendo aos poucos liberada. A redundância fica no ar, mas você não tem esse peso, vai rompendo aos poucos. Não, eu tenho que voltar ao normal. Não volte ao normal de uma só vez. Tenha tempo para voltar ao normal. Se permita voltar ao normal devagarzinho. Faça o que os governantes não souberam fazer. Se planeje para voltar à vida normal, gradual, com calma. E outra coisa para encerrar aqui, o que eu tenho dito sempre. As pessoas estão reagindo exatamente como elas são. Anteriormente, nós tínhamos outras coisas para culparmos. Podíamos culpar o governo, não é? A esposa, o marido, o filho, a igreja, o pastor, o padre, podíamos culpar qualquer um. A culpa agora é da pandemia. A culpa não é da pandemia. A propósito, eu vou até agora aqui fazer uso de uma das mensagens de Alberto Miguel, que está aqui do outro lado, produtor deste programa, a quem eu agradeço por tudo que nós realizamos aqui. Mensagem de Alberto Miguel, ele disse: você dá nome para a sua frustração. Quando você pega a sua frustração e dá um nome, o nome de alguém ou o nome de alguma coisa. Então, nesse momento, muitas pessoas estão dando nome à pandemia, ao Covid. É o contrário. As coisas dependem de você, da maneira que você reage. Então, fui num programa aqui que trouxe muito ensinamento para todos nós. Planeje-se, prepare-se, saia melhor de tudo isso, porque eu tenho certeza que as coisas vão melhorar. Quero agradecer a vocês pela presença. Muito obrigado. Pastor Samuel Ricardo, doutora Roberta, muito obrigado pela presença de vocês. Programa excepcional que eu tenho certeza que vai abençoar a vida de muita gente. Que Deus nos abençoe em tudo e sempre, nos conduzindo em triunfo.